A gente segue acompanhando, e falando dessa condenação histórica de Donald Trump, agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Tudo bem, professor? Obrigado por estar conosco aqui na CNN Brasil, no Live CNN, nesta sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que nos escutam. Eu é que agradeço o convite de vocês. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é como você considera que essa condenação, de fato, vai impactar na imagem de Donald Trump? A gente sabe que ele é muito perspicaz, ele é muito astuto. Quando a situação está complicada, ele, de certa forma, consegue aparecer e reverter, às vezes, até aquela imagem que parecia muito desgastada. Como é que o senhor avalia esse momento? Eu acho que você foi no ponto certo, viu, Renan? Nós estamos lidando, goste ou não goste de Trump, apoie ou não apoie Trump, tanto faz. Tem que reconhecer que no quesito comunicação, no quesito uso da mídia, ele é muito competente, ele é muito hábil. E já está sendo, não é? Se nós olharmos com alguma cautela a medida com que ele age, ele está se apresentando para o eleitorado dele e cutucando exatamente. O alvo é aquele que sinalizou que não votaria nele se ele fosse condenado. Ele está preocupado com essa fatia. É algo em torno de 4% do eleitorado, alguma coisa de 4 e 7% do eleitorado dele. Como é que ele está se apresentando? A frase mais contundente que ele utilizou não é apenas que ele é inocente. Eu sou um prisioneiro político. Esse é o ponto. O senhor acredita que ele pode, de alguma forma, diante desse cenário, dessa condenação, perder eleitores? Eu acredito que vai acontecer algo que o Washington Post, o jornal Washington Post, fez um artigo muito interessante. É um ponto de vista de equilíbrio. É um ponto de vista de alguma forma de compensar, é uma compensação. Por um lado, ele perde eleitores que vão olhar para o julgamento e dizer é um julgamento baseado em documentos, Renan. Ele não é baseado em opiniões. E há uma parcela muito significativa do eleitor americano, aquela classe média absolutamente legalista e que é conservadora e que vai olhar para esses documentos e dizer, olha, ele rompeu a lei, né? Foi num processo de suborno, estão aqui os documentos, os vouchers, os cheques, tudo mais. Então ele vai perder uma fatia. Porém, apresentar-se exatamente como um perseguido vai fazer com que aquele eleitor conservador de classe média, que ficaria em casa, até votaria nele, mas ficaria em casa por várias razões, se sinta, vamos dizer desta forma, ofendido por essa contundência. Com certeza. O que o Washington Post chamou a atenção é a compensação. Perderá eleitor, sim, mas aquele eleitor republicano, do mesmo jeito que Biden tem um problema com o eleitor progressista, que vai ficar em casa, Trump também tem, e a pesquisa já pegou essa fatia. De alguma forma, esse eleitor vai ficar em casa também. Ele vai se movimentar para dizer, eu me senti ofendido. E não estão deixando o Trump concorrer. Este é o motivo. Trump é hábil. Ele já se apresentou ontem como isso. E veja o que é que ele fez. Ele fez um pedido ontem à noite, 7 horas da noite, no horário de lá. Ele fez um pedido para angariar fundos se apresentando como perseguido político. Na primeira hora, ele levantou $2 milhões. Na primeira hora. Esse fato é absolutamente... Quando você... Vamos usar a linguagem de hoje, né? Quando você monetiza alguma coisa, é sinal de que bateu certo, né? Então, de alguma forma, ele conseguiu, de algum modo, captar de volta esse eleitor. Com teoria da compensação. Perdeu, mas ganhou também. É muito interessante esse ponto que o senhor aborda, professor, porque... Como o senhor mesmo mencionou, Trump está afirmando que o julgamento foi roubado, que o juiz é corrupto, que os jurados eram democratas, enviesados. E aí a pergunta que fica dentro dessa sua análise, o senhor acredita que o resultado dessa condenação pode radicalizar ainda mais esse eleitorado que doou
para o Trump, que enxerga que o Trump não fez absolutamente nada, que não é culpado? A gente pode ter um cenário um pouco mais radical a partir de agora? É interessante a tua observação pelo seguinte. Primeiro de tudo, você listou aquelas frases dele. O juiz é corrupto, aquela agressividade e tudo. Vamos resumir. É Trump sendo Trump. Ele está falando com o grupo dele, ele está falando para a tribo dele. Agora, ele foi sagaz o suficiente para perceber que na tribo tem dissensão, que na tribo tem alguns que perderam a fé. É com esses que ele vai conversar, se apresentando como prisioneiro político. Isso vai radicalizar mais a eleição? Vai. A figura de Biden, agora nós temos que olhar isso a campanha do Biden foi muito, vamos dizer dessa forma, cautelosa. Percebeu o clima e segurou, repetindo um fato: não será por uma pressão judicial que nós vamos tirar Trump. Ele quer tirar o argumento. Nós vamos tirar... Trump vai perder a eleição no 5 de novembro. É na urna. Isso tem muito a ver com o espírito, que para nós aqui, sabe, Renan, é difícil da gente entender, porque a nossa cabeça e a nossa concepção de direito é latina. Na concepção latina de direito, o Estado é mais forte que o indivíduo. Na concepção anglo-saxônica de direito, é o contrário. O indivíduo é mais forte que o Estado. Como é que a gente lê isso? Não é? Como é que a gente lê isso? Quando a Constituição americana diz o seguinte: pode estar preso, mas se o eleitor achar que preso ele é presidente, ele vai ser presidente. Porque a vontade do indivíduo é maior que a vontade do Estado. São duas conceitos. Não estou dizendo que uma é certa ou outra é errada. Estou só dizendo que elas são diferentes. E, ao serem diferentes, a campanha do Biden percebeu isso, se tocou disso. Eu não vou investir contra uma concepção. Não é pela força do Estado que nós vamos tirá-lo. Se eu fizer isso, ele vai ganhar mais votos. E exatamente nesse aspecto a campanha do Biden foi muito cautelosa. Desde ontem, a Casa Branca se pronunciou exatamente assim e a campanha a mesma coisa. Toda a estratégia de campanha é: não nos interessa o resultado do julgamento. O resultado do julgamento nos interessa continuar discutindo a urna, porque é exatamente isso que tem. E é mais essa situação jurídica favorece Trump, de alguma forma, a colocar os outros pontos favoráveis a Biden em segundo plano. Exemplo: conquistas na economia. Os Estados Unidos estão com um dos menores desemprego em 50 anos. Pouco importa se não aparece. Para Biden interessava que isso aparecesse e não o julgamento de Trump. É super interessante esse ponto, né? O senhor mencionou a discussão, a radicalização que a gente pode ter, mas a gente tem que lembrar também que há um concorrente direto, né? Joe Biden. E eu queria saber do senhor o que a gente pode esperar daqui para frente. Obviamente, Trump vai se posicionar, obviamente, aqueles eleitores da base fiel a ele estarão ali presentes, mas como é que o senhor imagina, né, que a figura dele possa estar quando a gente estiver muito mais próximo às eleições? Haja visto também que temos outros 3 processos em andamento, outros 3 casos de acusações criminais correndo na justiça. Olha, veja bem, nós temos aí um sinal muito sério que, para isso, que a campanha de Biden tomou toda a cautela. Dia 11 de julho sai a sentença. A sentença pode ir de uma condenação quase uma admoestação, uma condicional, uma situação assim, até 4 anos de prisão. Está tudo previsto aí. Isso não quer dizer que Biden vai ser preso no dia seguinte, que Trump vai ser preso no dia seguinte. Cabe recurso e, portanto, isso terá uma longa duração. Porém, teremos um efeito político importante. Dia 11 de julho é a decisão judicial, o juiz se pronuncia. Dia 15 de julho começam as prévias, a escolha do candidato do Partido Republicano. Trump vai se aproveitar dessa proximidade. Trump vai se aproveitar para se apresentar na prévia exatamente como um perseguido político. Antes, é aquilo que você comentou, ele fará os xingamentos, ele brigará com o juiz, será Trump sendo Trump. No dia 15, ele vai ser um Trump sendo Trump um pouquinho diferente. É um Trump sendo Trump com uma tarja de preso político,
condenado político. Ao contrário do que a gente imagina, ele vai se aproveitar desse fato. Biden, por sua vez, terá que um complicador na campanha, que é se apresentar como alguém que não quer usar isso contra Trump. Isso já está claro que ele vai fazer. Mais uma vez, Biden terá a tarefa dupla de convencer o eleitor indeciso de que Trump não é um condenado político e por isso precisa ser excluído, e, ao mesmo tempo, convencer o indeciso, o eleitor indeciso, que vai ficar em casa por várias razões, por razões até mais progressistas, a sair de casa para ir votar. Todo o perfil até de política externa, o que acontecer em Gaza vai pesar, o que acontecer na Ucrânia vai pesar, o que acontecer até mesmo no preço da gasolina vai pesar para que esse eleitor saia de casa e vá votar. Em Biden, nesse caso, nós teremos a decisão, mais do que nunca, cercada de muito poucos eleitores e um complicador a mais, principalmente em 6 ou 7 estados. Os Estados Unidos têm 50 estados. Quem vai decidir essa eleição são 6 ou 7 estados swing. É isso que, de fato, temos que prestar atenção. As duas campanhas estão atentas a esse fato. Professor, Trump ainda tem outros 3 casos, por acusações criminais que estão ocorrendo na justiça. O senhor acredita que essa condenação possa afetar os outros casos? Olha, são casos diferentes, né? E um deles é na justiça estadual, que talvez seja o mais problemático para Trump, é o caso da Geórgia. Nós temos que lembrar, nós temos um outro caso em Nova York, né? Ainda na justiça nova-iorquina, que envolve exatamente a situação de Washington, né? Que é o caso de que Trump está sendo acusado de facilitar, de ter atitudes insurrecionais. Ele impulsionou uma insurreição contra um aparelho de Estado que era o Capitólio, né? Nós temos um segundo caso, que é lá na Flórida, em que ele retirou documentos que não poderia ter retirado da Casa Branca e levou para ele. Uma apropriação, vamos dizer desta forma, indébita de documentos oficiais. Esses 2 casos são federais, mas tem o caso da Geórgia, que é o outro caso que é mais complexo, que é estadual. Bom, nós vamos ver por que ele é diferente. Trump teve uma conversa com um procurador eleitoral da Geórgia e essa conversa vazou, ele gravou essa conversa, em que Trump pedia 11 mil votos. Me arranja 11 mil votos. Isso é grave, né? Isso é grave e, de alguma forma, era um sinal de que ele pretendia burlar as eleições. Só que tem um problema, Renan. Este é um crime estadual. Isso significa que a última instância desse crime é a Corte Suprema da Geórgia. Não irá para a Corte Suprema, onde Trump tem maioria tranquila de 6-3. Nós temos que lembrar sempre isso. Todos esses casos terminarão na Corte Suprema, os juízes federais, os casos federais. E lá Trump tem uma maioria folgada. É neste caso, é nesta situação da Geórgia que ele é mais preocupante. Porém, todos esses casos, Renan, os 3 outros faltantes, vão ultrapassar o 5 de novembro. Não teremos sequer audiências mais complexas, mais problemáticas nesses casos antes do 5 de novembro. A justiça norte-americana também é lenta e ela vai prolongar esse processo, talvez, para o próximo ano, já com um novo presidente. A gente conversou com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Eu agradeço demais a sua presença aqui para trazer mais luz a essa nossa questão pontual aqui, que agora vai perdurar. Temos discurso do ex-presidente daqui a pouquinho e, sobretudo, para entender o que vem pela frente. Muito complexo, mas a sua análise nos ajudou demais. Professor, agradeço e uma ótima sexta-feira para o senhor. Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Renan. Bom dia a todos.